Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias de Os Segredos da Mente Milionária, sabe? Do T. Harv Eker. Oi. Sim, um livro bem conhecido. E a ideia central é poderosa, né? Muito. Essa coisa de que nosso sucesso com dinheiro depende de um modelo de dinheiro que está na nossa cabeça. Um roteiro meio invisível. Exatamente. O Waker diz que usou isso na prática, né? Saiu de uma situação difícil para virar milionário, mudando a mentalidade. E a base de tudo, segundo ele, é que a riqueza começa na mente. Isso. Ele tem até aquela fórmula. P leva a S, que leva a A igual a R. Ah, sim. Pensamentos geram sentimentos. Exato, que levam a ações que trazem os resultados. Ou seja, o que a gente pensa e acredita lá no fundo, isso é que define o sucesso financeiro. Faz sentido. Se a pessoa pensa, sei lá, dinheiro é sujo. Aí o sentimento pode ser culpa ao ganhar, a ação talvez seja gastar rápido e o resultado, bom, não acumular, né? Entendi. Então, esse modelo de dinheiro é a peça central. Como que ele se forma? Parece algo que vem de longe. Vem mesmo. Geralmente da infância. E de um jeito bem inconsciente, sabe? Ele aponta, assim, três influências principais. Quais seriam? A primeira é a tal da programação verbal. Basicamente, tudo que a gente ouviu sobre dinheiro, riqueza, pessoas ricas, repetidamente. Tipo, dinheiro não dá em árvore. Rico é tudo ganancioso. Exato. Ou aquele clássico, isso não é pra gente, não temos dinheiro pra isso. Essas frases, ouvidas 1000 vezes, viram quase que verdades na nossa cabeça. Nossa, é verdade. A repetição tem esse poder, né? E as outras? Imagino que ver o exemplo em casa conta muito. Conta demais. É a segunda influência. Os exemplos. Como os pais ou quem cuidou da gente lidava com dinheiro. Gastavam tudo, guardavam demais, viviam preocupados. O Ecker conta a história do pai dele, né? Que ganhava e perdia dinheiro. Sim, aquele padrão ioiô. Ganhava muito, perdia tudo. Isso programou o Eker, sem ele perceber, para um tipo de autossabotagem financeira. Ele só foi entender isso bem depois. Que loucura o impacto disso. Falta uma influência, né? Falta. São os episódios específicos, sabe? Aquelas experiências pontuais, mas com uma carga emocional forte, ligadas a dinheiro na infância. Ah, lembro do exemplo da esposa dele. Isso. A mãe sempre mandava ela pedir dinheiro pro pai. Peça ao seu pai. A lição que ficou gravada nela lá no fundo foi: homem tem dinheiro, mulher não tem. E isso afetou a vida adulta dela, claro. Com certeza. O ponto-chave é esse. Essa programação antiga, sabe, que não tem mais nada a ver com a nossa realidade hoje, muitas vezes continua lá, rodando e limitando a gente. Fica bem claro como o passado forma o presente financeiro. E isso leva às diferenças de mentalidade que ele aponta. Mentalidade rica versus pobre. Qual a principal? A mais básica é sobre controle. Quem tem mentalidade de riqueza acredita: eu crio a minha vida, ponto. E a outra mentalidade? A de escassez, né? A pessoa pensa: na minha vida as coisas acontecem comigo, quase como se fosse a deriva. E isso leva para aquela postura de vítima que ele descreve. Totalmente. Culpar os outros, a economia, o governo, justificar por que não deu certo e, claro, reclamar. Viver reclamando. A reclamação é um ponto que ele bate bastante, né? Tem até o desafio. Tem. O desafio dos 7 dias sem reclamar. De nada, nem em pensamento. É muito mais difícil do que parece. Imagino. Mas mostra o quanto a gente foca no negativo, né? E ele diz: aquilo que você focaliza se expande. Energia negativa atrai mais coisa negativa. Enquanto a mentalidade rica foca no que quer, nas oportunidades. Exatamente. E a mentalidade pobre foca nos obstáculos, no que não quer. É uma inversão de foco. E essa diferença de foco leva a outra coisa crucial: agir, mesmo com medo. Isso, ricos agem apesar de medo. Eles sabem que precisam sair da zona de conforto para crescer. Quem tem mentalidade pobre, deixa o medo paralisar. É onde entra aquela frase forte: sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. ZC igual a ZR. Perfeito! Se a pessoa não se estica, o dinheiro também não estica. E tem aquele princípio que é duro, mas verdadeiro. Se você só quer fazer o que é fácil, a vida vai ser difícil. Mas, se você topar fazer o que é difícil, a vida será fácil. É isso, né, Eve? Exatamente isso. E para fazer o difícil, a gente precisa crescer. O crescimento pessoal é chave. O que conecta com outra ideia dele: se os rendimentos crescem na medida em que você cresce. Isso mesmo. Não adianta querer mais grana se a gente não se torna uma pessoa capaz de lidar com ela, de gerenciar, de multiplicar. Temos que virar um recipiente maior, como ele fala. É a sequência ser, fazer, ter. Primeiro ser a pessoa. Primeiro ser.
Desenvolver a mentalidade, os hábitos, o conhecimento. Aí sim, a gente consegue fazer o que precisa ser feito de um jeito eficaz. E só então, como consequência, a gente vai ter a riqueza de forma sólida. E isso significa aprender sempre. Ninguém nasce sabendo. Claro, todo mestre já foi um desastre. Ele diz: aprender, se aprimorar constantemente. E não é só ler ou pensar, né? Tem que colocar a mão na massa, agir. Fundamental. Ler é ótimo, pensar é ótimo, mas sem ação, nada acontece. É aquele lema meio cowboy dele: preparar, fogo, apontar. Ah, é isso. Melhor começar e ir ajustando no caminho do que ficar esperando o plano perfeito que nunca chega. Sem dúvida. A ação é que faz a roda girar. Esperar saber tudo para começar é, assim, uma cilada. Então, resumindo nossa conversa aqui, a mudança financeira de verdade para o Eker é um jogo interno. É olhar para dentro, entender nosso modelo mental sobre dinheiro e reprogramar. Exato. E tem um passo prático que ele insiste muito: administrar bem o dinheiro que se tem hoje. Não importa se é pouco. Mostrar que se é capaz de lidar com o que tem agora. Isso, para poder lidar com mais depois. É como provar para si mesmo, e ele diria até para o universo, que se está pronto. A frase dele é direta: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Ponto final. Ótimo recado final. Então, fica a reflexão para quem está ouvindo a gente. Que ideias, que padrões sobre dinheiro, talvez lá da infância, podem estar brecando os resultados hoje sem a gente nem notar? Exato. Perceber isso já é o primeiro grande passo para começar a escolher conscientemente pensamentos que fortaleçam em vez de limitar. É um trabalho contínuo, né? Mas vale a pena.